Deep inside yourself, are you a good guy trying to be bad, or are you a bad guy trying to be good? I think I am a bad I've sworn to protect the citizens from people like you, Mr. Jones. That's trying to be good. Just because religiously we're all sinners. We're all sinners. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. E para quem está esperando aí o combate de Jon Jones versus Ciryl Gane, talvez, segundo algumas pessoas que estão mais perto aí do Jon Jones, do UFC, ele pode vir a estar lesionado e pode vir a não ter um desempenho perfeito. A gente vai tentar entender o porquê disso, beleza? Então peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos conversar sobre muita coisa aqui nesse vídeo, beleza? Meu Insta, CaioCFX, tem bastante coisa rolando lá. Bom, vamos lá. Temos alguns detalhes aqui sobre esses acontecimentos, mas a galera também pede que dentro desse conteúdo sobre Jon Jones versus Ciryl Gane, a gente também passe algumas informações do Gane e como que ele está se comportando, o que ele está pensando sobre esse combate. A parte de análise técnica a gente vai fazer um vídeo bem elaborado, mais ou menos sexta-feira, eu acredito. E aqui são mais ou menos atualizações sobre o que o Ciryl Gane falou em relação ao Jon Jones, como que ele tem se comportado, coisas como, por exemplo, termos visto que ele foi quedado pelo Francis Ngannou, que não tem wrestling nenhum, e ainda foi mantido embaixo, né, tendo dificuldades de se levantar, e ele respondeu tudo isso. Então, começando, qual é a visão desses comentários do Ciryl Gane dizendo que ele era um cara preguiçoso? Todo mundo ficou meio apavorado. Como assim preguiçoso? Como assim não tá treinando pro Jon Jones? Vai dizer que tá mal preparado? Não, que ele tinha comentado que ele só treina em alto nível quando ele tem uma luta marcada. E aí a luta tinha sido marcada rapidamente contra o Jon Jones e que talvez não tivesse tanto tempo para treinar. E que antes disso ele estava parado. Aí ele já negou, dizendo que não tem esse tipo de desculpa, que ele já vem treinando muito, mas que ele é um cara... Quando ele falou lazy, né, meio preguiçoso, ele falou que não na hora do camp de treinamento, e sim quando ele vai descansar, que ele descansa 100%, ele não fica gastando energia desnecessária por aí, ele realmente descansa, usa o profissionalismo dele para um descanso verdadeiro, assim como ele usa o tempo de treino para um treino árduo. Então, beleza, né? Ele disse isso, os treinadores também disseram a mesma coisa. Ele aparenta estar bem confiante em relação a isso. E ele disse um detalhe muito curioso. Já tivemos vídeos no qual o Ciryl Gane treinava com o Francis Ngannou. Já fizeram sparring de boxe, de Muay Thai, enfim. Tiveram um camp juntos de treinamento, aonde o Ciryl Gane disse que não confundam o wrestling do Francis Ngannou. Pelo fato de ele ter muita força, ele usa técnicas básicas, mas ao mesmo tempo, quando ele segura uma posição, ele consegue manter por ser muito forte e por não ser um cara que fica escalando muito posições. Então, pensem na isometria, na força do cara, bruta, com um pouco de técnica, apenas para quedar e manter posições. Ele não é um cara que avança na ground and pound, tenta finalizar, tenta conseguir um nocaute técnico ali numa montada, desferindo socos. Então, por isso, quando ele mantém posições, ele não se mexe, ele fica naquela posição e isso dificulta o lutador a se desvencilhar daquilo. E também ele disse que ele estava treinando para apenas muita trocação contra o Francis Ngannou. Quando o Ngannou se deu conta de que ele estava perdendo na trocação, ele acabou surpreendendo ali o Ciryl Gane em 2, 3 quedas, aonde, pela força, né, isometria, como eu falei, ele acabou sendo mantido no solo e teve um tanto de dificuldade para se desvencilhar, mas que isso não reflete o wrestling que ele tem, muito menos o wrestling que o Francis Ngannou tem, até porque quase nunca precisou usar. E ele também se preparou agora para esse camp, né, para enfrentar o Jon Jones, sabendo que o Jones até pode trocar, mas que com certeza o Jones vai querer quedar, porque o Ciryl Gane está muito afiado na trocação, muito eclético, muito rápido. E realmente o cara é diferenciado na trocação. Ele não parece um peso pesado na velocidade dele. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o lance da lesão do Jon Jones, como eu falei. Segundo o Chael Sonnen, que tem um olho de águia, nesses embedded, desses countdown, aparece o Jon Jones várias vezes na piscina, que não é normal dentro desse momento do camp.
e também nadando não para performance, e sim com pé de pato, que é para manutenção de lesão, segundo o Chael Sonnen. E também ali a estrutura do Jones em alguns momentos dos vídeos do Embedded, ele tá, digamos assim, menor, mais flat do que ele já esteve em certos momentos do camp, como por exemplo este que vocês estão vendo aqui, que é o Jon Jones treinando ali um boxe sem luvas, umas manoplas, pô, gigante. E de fato, quando se aproximou da luta, ele tá mais flat, tá mais magro e tal. Ah, mas ele tem que perder peso, Caio. Cara, até 120 quilos, eu acredito que o Jon Jones nem precise perder nada. Eu acredito que ele esteja 100% no limite de peso, assim como também o Ciryl Gane esteja perto disso. Então eles têm uma folga. Não é pela perda de peso. Eu também não vou cravar que o que o Chael Sonnen disse é verdadeiro. Como, por exemplo, que o Jones ele tá lesionado. Mas aí ele deu detalhes curiosos, como, por exemplo, a junta dele, as juntas estavam menores e tal, que dava para ver que poderia ter alguma lesão, talvez no ombro, talvez no cotovelo. Aí já é uma análise muito minuciosa, muito específica. De fato, eu não vou me ater a isso. Mas é uma coisa curiosa de que... né, depende do físico que o Jones apresentar, depende do desempenho que ele apresentar, e vai que numa coletiva de imprensa ele mesmo vencendo fale, bom, realmente eu tive isso, tive aquilo. Bom, seria um acerto, né? Seria uma aposta curiosa do Chael Sonnen em dizer algo assim. Como eu falei, muito minucioso, eu não vou eu não vou ousar dizer isso, porque eu também não... talvez ele esteja fazendo uma manutenção de prevenção de lesão, mas não porque ele tem uma lesão, e sim para ele prevenir alguma coisa que ele já estava no fim de camp, já fez todo o treino duro que ele tinha e ele precisava descansar, dar um refresh nos músculos, que é uma coisa muito importante que se faz. Os últimos sparrings duros e tudo mais não se tem na semana da luta, se tem a 15 dias antes da luta, 20 dias antes da luta, e aí tu vai diminuindo e vai fazendo um outro tipo de trabalho, isso para prevenir possíveis lesões em fim de camp. Então não se sabe qual é a estratégia que o Jones adotou, que a equipe do Jones adotou, mas fiquemos atentos aí a essa visão do Chael Sonnen, porque é curiosa e gera uma dúvida, né? Realmente, por que o Jones agora nesse momento ele está apenas nadando de pé de pato ali, se movimentando lentamente, como se ele fosse tivesse alguma lesão ou alguma coisa que o estivesse prejudicando? Não sei se é isso, creio que não seja isso. Mas se for, sorte do Ciryl Gane, que o Jones não se apresente 100%, porque todo mundo está esperando que ele realmente vá basicamente passar o carro no Ciryl Gane. Eu não acredito que ele vá passar o carro, tanto que estamos vendo imagens de Daniel Cormier a metade do tamanho do Ciryl Gane, e não é tão bom trocador contra o Gane, largando na porrada contra o Jones. O Jones ele bota muito essa mão na frente, ele te espera de cotovelo de encontro e etc e tal, mas ele toma golpes. Isso é fato. O Jones, quando os lutadores eles querem atingir ele toma golpes. Não é um cara exímio no boxe, mas é um cara exímio na arte do MMA, que é uma nova arte, a mistura e as transições de posições ali e artes marciais, tudo junto, ele se vira nessa junção. Porém, se for trocar kickboxing ou Muay Thai contra o Ciryl Gane, eu vou de Ciryl Gane. Mas temos que ter cuidado aí com contragolpes furiosos do Jon Jones. Acredito que ele não esteja lesionado, mas e vocês? Comentem aqui. E já assista esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Temos aí 3, 4 vídeos ao dia aqui no canal. Te inscreve, deixa o like e valeu pela sua audiência.